Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa comunidade de emagrecimento sistêmico. Hoje eu quero continuar a nossa caminhada falando sobre algo muito profundo dentro do emagrecimento sistêmico. O tema de hoje é as lealdades invisíveis. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o seu corpo ele pode estar tentando pertencer a uma história. De repente, a história da sua mãe, da sua avó, das mulheres da sua família, de uma infância marcada por dor, abandono, rejeição, críticas, medo, escassez, solidão ou excesso de responsabilidades. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você engordou por culpa da sua família. Não, não é sobre culpar ninguém. É sobre compreender porque o corpo muitas vezes carrega aquilo que a alma ainda não conseguiu elaborar. Existem muitas mulheres que inconscientemente sentem que emagrecer, se cuidar, se sentir bonita, se sentir leve, viver com prazer e ocupar o próprio lugar seria quase como tirar a história das mulheres que vieram antes. Mulheres que sofreram, mulheres que não puderam escolher, que viveram casamentos difíceis, que carregaram filhos, casa, trabalho, culpa, silêncio, solidão. Mulheres que talvez nunca tenham se permitido descansar, nunca tenham se permitido receber, nunca tenham se permitido ser vistas. E então, sem perceber, a mulher de hoje repete. Repete no corpo, na comida, nos excessos, repete no peso. Ela até quer emagrecer, mas algo dentro dela parece dizer: eu não posso ser diferente, eu não posso ser mais leve, eu não posso ser mais feliz, eu não posso me destacar, eu não posso viver algo que elas não viveram. Então agora, reflita por um minuto, como eram as mulheres da sua família? Casaram por amor ou não? Puderam estudar, ter uma profissão, se realizar na carreira, serem independentes ou não puderam? Foram mulheres que tiveram voz, podiam opinar ou de repente não? Podiam descansar, pedir ajuda, delegar ou precisavam ser fortes o tempo todo? Analise a vida da sua mãe desde que ela era só uma criança. Ela podia brincar, se expressar ou desde cedo precisou ser uma mini adulta? E as suas avós? Eram mulheres que foram forçadas a serem fortes o tempo todo? Não podiam chorar? Eram rochas firmes para sustentar a família? Pense sobre tudo isso, porque dentro do emagrecimento sistêmico, toda a história que as mulheres do seu sistema viveram importa. Muitas vezes, o excesso de peso não está apenas ligado ao que você come, está ligado ao que você carrega, está ligado às dores que você aprendeu a engolir, as palavras que você nunca disse, a raiva que precisou esconder, as tristezas que precisou disfarçar, ao medo de ser julgada, rejeitada ou medo de deixar de pertencer. Dentro da visão sistêmica, pertencer é uma necessidade muito profunda. A criança, ela precisa pertencer. Ela precisa ser amada, ser aceita. Ela precisa sentir que tem um lugar. E muitas vezes, para pertencer, a criança se adapta. Ela aprende a ser boazinha, a não dar trabalho, a cuidar da mãe, aprende a não expressar o que sente, aprende a comer para se acalmar, engole o choro, engole a raiva, engole a dor. E mais tarde, na vida adulta, essa mesma mulher olha para o seu corpo e diz: ah, eu não entendo porque eu não consigo emagrecer. Mas talvez o corpo ele esteja apenas repetindo um antigo movimento de sobrevivência. Talvez o peso tenha sido, por muito tempo, uma forma de continuar pertencendo a uma história conhecida. Mesmo que essa história doa, o inconsciente ele prefere o conhecido, mesmo quando o conhecido machuca. Por isso, às vezes, emagrecer assusta. Entenda, emagrecer não é apenas perder peso. Emagrecer pode significar ser vista, se posicionar, se separar das antigas dores, dos antigos papéis e deixar de ser a mulher que aguenta tudo para viver no automático.
Pode significar olhar para feridas que ficaram escondidas durante muitos anos. E é por isso que a nutrição tradicional sozinha, muitas vezes, não dá conta de manter a pessoa magra, porque não basta entregar uma dieta para uma mulher que come a própria dor. Não basta mandar ter disciplina para uma mulher que aprendeu a sobreviver se anulando. Não basta falar de calorias para uma mulher que carrega traumas, perdas, rejeições, abusos, abandonos, culpas e dores herdadas. O alimento muitas vezes não entra apenas pela boca. Ele entra no lugar do colo que faltou, do amor que não veio, da segurança que não existiu, da palavra que machucou, da presença que foi negada, da infância que precisou amadurecer cedo demais. Por isso, o emagrecimento que eu acredito não começa brigando com o corpo, começa escutando o corpo, começa perguntando: o que esse peso está tentando me mostrar? A quem eu estou sendo leal quando continuo me abandonando? Que dor eu ainda tento compensar com comida? Que história eu continuo repetindo sem perceber? Talvez você tenha visto mulheres da sua família vivendo para os outros. Talvez você tenha aprendido que cuidar de si era egoísmo. Talvez você tenha crescido ouvindo críticas sobre o corpo. Talvez você tenha sido comparada. Talvez você tenha sentido que só era amada quando agradava. Talvez você tenha aprendido que sentir raiva era errado. Talvez você tenha precisado ser forte quando, na verdade, só queria ser acolhida. É por isso que tudo isso pode virar comida. Tudo isso pode virar compulsão, tudo isso pode virar ansiedade, tudo isso pode virar excesso de peso. Mas hoje eu quero te dizer algo muito importante. Você pode honrar a sua história sem repetir a dor. Você pode amar a sua mãe sem carregar o destino dela. Você pode respeitar as mulheres que vieram antes sem precisar sofrer como elas sofreram. Você pode pertencer ao seu sistema familiar e ainda assim escolher uma vida mais leve. A cura não está em rejeitar a sua história. A cura está em olhar para ela com consciência. É como se você dissesse internamente: eu vejo o que vocês viveram. Eu respeito a história de vocês. Eu honro a força de vocês. Mas agora eu escolho seguir de uma forma diferente. Eu escolho cuidar de mim, eu escolho viver com mais leveza, eu escolho devolver ao passado aquilo que não me pertence mais. Esse movimento, ele é muito profundo. Quando a mulher começa a separar o que é dela do que pertence à história familiar, ela começa a se libertar. E essa libertação não acontece apenas na balança. Acontece na forma como ela se olha, como ela se alimenta, se posiciona, como ela descansa, como ela se permite receber, como ela deixa de usar a comida como único lugar de acolhimento. Então, hoje, eu quero te convidar a fazer uma reflexão muito sincera. Pegue alguns minutos, pare e pense. Que mulheres da minha família carregaram peso, dor, silêncio ou excessos de responsabilidade? O que eu aprendi com elas sobre ser mulher? O que aprendi sobre o meu corpo? O que eu aprendi sobre prazer, descanso, cuidado, merecimento? E principalmente, o que eu ainda carrego por amor, mas que já não preciso mais carregar? Muitas vezes a gente carrega por amor, mas também é por amor que a gente pode devolver. E devolver não é abandonar. Devolver é reconhecer que cada história tem o seu lugar e que você tem o direito de viver a sua. O seu corpo não precisa continuar sendo o altar das dores antigas. O seu corpo pode se tornar um lugar de presença, de cuidado, de vida, de reconexão. E talvez o emagrecimento mais verdadeiro comece exatamente aqui, quando você parar de tentar vencer o seu corpo e começar a compreender a história que ele está contando. Então hoje, antes de pensar em dieta, culpa ou cobrança, olhe para si com mais profundidade.
Talvez o seu corpo esteja apenas esperando que você finalmente escute aquilo que por muitos anos ficou calado. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, eu quero te convidar a responder aqui com uma palavra. Qual história você sente que ainda pesa em você? Pode ser mãe, pai, infância, rejeição, abandono, culpa, medo, solidão. Responda com uma palavra. Quando a gente nomeia o que pesa, a gente começa a abrir espaço para deixar de carregar sozinha. Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. Continue aqui na comunidade. Toda semana eu vou aprofundar com você temas sobre as raízes emocionais e sistêmicas do peso, para te ajudar a se entender melhor, fortalecer esse processo de emagrecimento e perceber que essa caminhada ela não precisa ser feita sozinha. Até o nosso próximo vídeo.